Irmãos, nós estamos, como eu disse, esse mês, falando sobre o fruto do Espírito. Vamos falar até o mês de julho, porque são 9 frutos, né? É um fruto, 9 hábitos. E nessa noite, eu iria falar sobre a fidelidade, que é um desses hábitos. E acontece que até pela manhã, quando eu fui ministrar a palavra, graças a Deus, muitas pessoas estavam nesse lugar também. E quando eu fui ministrar a palavra, o Espírito Santo pediu para que eu cortasse metade da mensagem e falasse justamente sobre a presença do Espírito Santo em nós. E agora à noite não é diferente, que eu creio que Ele quer ministrar isso ao seu coração também. Então gostaria de falar com você não sobre um desses hábitos. Nós estamos já falando durante os cultos, mas hoje eu quero pedir a permissão para fazer essa pausa, para trazer uma mensagem ao seu coração, justamente sobre o Espírito Santo de Deus. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 5. Livro do apóstolo João, capítulo 15, versículo 5, nós vamos ler juntos. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ao longo de toda a palavra de Deus, principalmente quando Jesus estava encarnado, né, como ser humano aqui em terra, Ele sempre trouxe mensagens sobre a importância da frutificação. Que a vida do cristão é uma vida de frutificação. Um determinado momento, Jesus estava falando com o povo e Ele estava explicando sobre os falsos profetas. E Ele disse, para você diferenciar um falso profeta, você olha os frutos. Se nós formos trazer como analogia a nossa vida, para você identificar uma pessoa regenerada por Cristo, uma pessoa que caminha pelo Espírito Santo de Deus, você olha os frutos, né? Existe até um versículo famoso que diz, pelos seus frutos os conhecereis. Quando você frutifica, isso demonstra que o seu coração está conectado em Cristo, porque aqui onde nós lemos, Jesus traz a imagem, e você lembra que Jesus falava muito por parábolas, até mesmo para o povo e para nós entendermos com mais lucidez. Jesus, ele traz então a imagem da videira, e ele diz, eu sou a videira verdadeira. Vocês, meus filhos, são os ramos, e o meu pai é o agricultor, aquele que poda, aquele que cuida, e muitas vezes até aquele que exerce justiça e corta. Mas o Senhor Jesus está dizendo, quando vocês estão enxertados em mim, vocês dão frutos. Se nós trouxermos para o outro lado, o que Jesus queria dizer é que é impossível estar nele e não frutificar. E quando nós entendemos isso, nós percebemos uma grande firmeza na palavra de Jesus em dizer, sem mim vocês nada podem fazer, sequer frutificar. Se nós não estivermos enxertados na videira verdadeira, nós não conseguimos como cristãos dar frutos. E a palavra diz que aquele que não dá fruto é cortado, é como um galho que está morto, que está seco. Mas o Espírito Santo de Deus, hoje, quer nos trazer à memória que nós nascemos para poder frutificar. E se nós estamos como um ramo, um galho seco, nessa noite eu creio em nome de Jesus que nós vamos ser enxertados na videira, e o Espírito Santo fará com que demos frutos, pelo poder do nome de Jesus, para glorificar o nome de Jesus. Quando nós vemos isso, nós entendemos que a raiz de tudo é Cristo. E se eu estou nele, sabe a seiva que sai da árvore, que alimenta os ramos para que haja frutificação? Essa seiva é como se fosse o Espírito Santo de Deus. Quando eu estou enxertado na raiz, na videira que é Cristo, essa seiva ela passa pelos ramos e eu frutifico. Mas acontece que não há frutos sem a presença. Não há frutificação fora de Cristo. E às vezes você pergunta o que é essa frutificação. Nós podemos trazer um sinônimo como hábitos. Nós muitas vezes podemos trazer isso para uma equação.
o quanto eu tenho agido conforme a palavra, o quanto eu tenho manifestado os meus hábitos, revela o quão próximo eu estou da videira que é Cristo. Para você perceber se você está ficando longe, está se afastando da presença, observe os seus hábitos. Essa é a equação que a palavra diz para nós. Pelos seus frutos, você reconhece a árvore. Até porque é difícil nós estarmos em Cristo e darmos frutos ruins. É até impossível. Portanto, se estamos em Cristo, Ele faz tudo em nós. Ele faz através de nós. Ele gera em nós esses frutos, essa frutificação. É impossível alguém estar apaixonado e enxertado em Cristo, ver alguém sofrendo e não fazer uma oração, não falar da solução, da esperança de Cristo. Eu estava hoje de manhã conversando com uma moça que veio ao culto e ela falou, é tão interessante a mensagem pregada, porque o evangelho é sinônimo de boas novas, boas notícias. E muitas vezes nós como cristãos, os nossos hábitos são hábitos de pessoas que estão sempre derrotadas. Eu não consigo nada, não dá nada certo para mim, eu não venço, eu não vou conseguir, eu estou tentando dar errado, tudo que eu faço está errado, se eu vou casar tá errada a pessoa que eu escolhi, aí se eu vou ficar solteiro, está errado ficar solteiro, aí se eu vou para isso, está errado fazer isso, tudo está errado. E eu falei o seguinte, as boas notícias do evangelho, as boas novas, precisam ser começadas a ser declaradas com mais firmeza por nós cristãos, porque a alegria do Senhor Jesus, a alegria na salvação, a alegria, a gozo na presença de Deus, e nós precisamos frutificar isso, trazer essa esperança, as boas novas do evangelho às pessoas. Eu tinha uma colega cristã que o apelido dela era Droga Farma, porque quando você às vezes ficava meio ruim, eu tenho isso aqui, não, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui outro, a gente até brincava, mas acontece que nós como cristãos, não é que isso está errado, mas nós precisamos começar a anunciar esperança a pessoas que estão doentes, esperança a pessoas que estão cativas, esperança e boas novas a pessoas que estão oprimidas lá fora. Há uma boa notícia a ser anunciada, e isso é sinônimo de frutificação. Pessoas que têm, um fruto, as pessoas têm que ter o que comer de você. Um fruto, ele é para alimento. E o que o Espírito Santo me indaga, e eu creio que tem indagado a muitos cristãos nesse dia, o que você tem dado de alimentar para as pessoas lá fora? Qual alimento, qual fruto você tem gerado que está alimentando as pessoas lá fora? Porque se nós estamos conectados com a fonte de água viva, as pessoas podem beber dessa água que elas nunca mais voltarão a ter sede. Mas primeiro nós precisamos permanecer nele. Nós não frutificamos sem permanência em Cristo. E a palavra de Deus nos traz o fruto do Espírito. Se você tem dúvidas sobre quais hábitos esses seriam, além daqueles que são óbvios diante da palavra, como pregar o evangelho, anunciar boas notícias, esperança, salvação, há também o fruto do Espírito relatado em Gálatas 5, capítulo 16, que nós vamos ler juntos. Esse texto eu gosto de trazer ele como um manual de vida. Todas as vezes que você, será que eu estou vacilando? Como está minha vida com Deus? Passa um raio-x em Gálatas 5 e olhe quais frutos, quais hábitos você tem manifesto na sua vida. O apóstolo Paulo trouxe até um rol de identificação para a gente conseguir basear as nossas atitudes em cima disso. E nós vamos ler Gálatas 5, capítulo 16, vamos ler até o 25. Se você puder, abra sua Bíblia para você acompanhar junto conosco. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz o seguinte: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, de maneira nenhuma você satisfará o desejo da carne, porque a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto como antes já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Existe, irmãos, uma inclinação natural da nossa vida para as obras carnais. E você percebe, até no direito, a gente chama isso de um rol flexível. Quando você vê as obras da carne, o apóstolo Paulo coloca ali alguns exemplos e ele termina assim: e coisas semelhantes a essas. Para o crente não fixar só aquilo, porque a gente sabe que o crente gosta de dar uma relativizada. Não, mas não é bem assim o pecado. Então ele traz um rol e fala: e coisas semelhantes a essas são obras da carne. E ele traz o fruto do Espírito no singular, como um fruto só, mas com 9 hábitos diferentes. E antes de falar sobre isso, eu gostaria de te explicar sobre como a nossa natureza ela é inclinada para as coisas da carne. Naturalmente, se você não fizer nada, a sua natureza sempre e sem exceção alguma vai se inclinar para as obras da carne, porque a nossa natureza foi contaminada pelo pecado de Adão. Acontece que Jesus, no versículo que nós lemos no início dessa mensagem, em João, ele está dizendo que quando nós estamos nele, nós podemos vencer os pecados, nós podemos vencer as tentações, porque sem ele nós nada podemos fazer. Nós não precisamos, irmãos, de um mês sem ler a Bíblia para começar a pecar. Nós precisamos de um dia longe da presença de Deus para começar a manifestar as obras da carne. Não existe crente o suficiente que um dia sem a presença de Deus não manifeste a sua natureza pecaminosa. E por isso que não é uma opção do cristão buscar a Deus ou não. Todos os dias nós precisamos estar na presença dEle. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Você pode vencer muitas coisas. Às vezes você não tem recursos financeiros para procurar ajuda médica. Enfim, você pode vencer muitas coisas sem ajudas externas de terceiros. Mas você nunca vai vencer nada na sua vida sem Ele. Até para buscar a presença de Deus nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem Ele nós nada podemos fazer. E quando ele traz, o apóstolo Paulo, as obras da carne, ele traz no plural. Ele diz: as obras da carne são manifestas assim. E um modelo lúdico de nós entendermos o porquê as obras são no plural e o fruto é no singular, é que as obras da carne no plural é como se fosse um cardápio. Se você vai num restaurante, você tem ali uma lista, né, diversas opções. Você pode pegar você pode pegar 2 lanches, você pode pegar o cardápio inteiro. Quando você olha para as obras da carne nesse plural, é como se fosse um cardápio. Para você estar inclinado para a natureza pecaminosa, você não tem que estar fazendo tudo. Poxa, eu só vou estar, assim como o apóstolo Paulo falou, se eu estiver cumprindo toda a checklist: imoralidade, impureza, dissensão, inveja. E não, basta um pecado para nós percebermos que nós precisamos da presença de Deus imediatamente. Basta uma manifestação dessa obra da carne para nós percebermos que nós já estamos nos inclinando novamente, não andando no Espírito. Agora, o fruto do Espírito é no singular, porque ele precisa se manifestar no todo. O cristão que está enxertado na videira, que está na presença de Deus, ele manifesta todo o fruto do Espírito. É como se fosse uma mexerica. Eu até ia trazer essa mexerica, mas eu ia ficar com um cheiro muito forte nas mãos depois. E
mas todo mundo aqui já comeu mexerica ou tangerina, depende de como você fala. E se você lembrar agora na sua mente da mexerica, você já teve alguma experiência de você descascar a mexerica e de repente você olhar aquele tanto de gomo e falar assim: nossa, veio faltando 2 gomos. Vixe, faltou um aqui, vou reclamar lá no Savenhago, no supermercado. Não existe isso, porque é um fruto com vários gomos, e assim é o fruto do Espírito. É um fruto com 9 hábitos diferentes. E não tem como eu dizer: poxa, eu vou caminhar em amor, mas eu sou uma pessoa extremamente triste, eu não tenho alegria naquilo que eu faço. Eu não tenho contentamento, como foi dito, naquilo que eu faço. Poxa, agora eu estou conseguindo caminhar em bondade, mas eu não sou uma pessoa fiel a Deus. Qualquer dificuldade, até o pastor Rony disse isso aqui na sexta-feira, basta marcar um jogo da final da Champions League, que a minha fidelidade a Deus e a casa dele se esvai. Basta um jogo do São Paulo e Corinthians às 6:30 da tarde, no horário do culto, que a minha fidelidade se esvai. Porque muitas vezes nós entendemos o fruto, e como cristãos, irmãos, eu estou falando como ser humano, nós vamos tentando na nossa força. Quantos aqui, eu acho que todo começo de ano a gente passa por isso, né? Deu 1º de janeiro, aí você fala: esse ano eu vou ser uma pessoa 100% amorosa. Estou ouvindo uns: ô Jesus, ô Pai, esse ano eu vou ser bondosa. Esse ano, Senhor Jesus, eu vou ser fiel à Tua presença todos os dias. Eu vou orar todos os dias. Eu vou jejuar tanto, Deus, que, nossa, Pai, eu vou, assim, viver na presença de Deus. Eu vou viver reluzindo a presença de Deus. Eu vou buscar bondade. Eu vou ser uma pessoa pacífica, uma pessoa alegre. E aí dá dias 14 de janeiro, aí já começa: não, eu vou ser só amorosa por enquanto. Não, agora em março só a bondade tá bom, depois eu vejo o que eu faço. E acontece que na nossa força a gente vai tentando conquistar, vai tentando tirar os gomos, você está entendendo? Tentando tirar os gomos desse fruto. Poxa, agora eu vou tentar ser isso, agora eu vou tentar ser isso, agora eu vou criar rituais para ser uma pessoa assim. Então agora eu vou fazer dessa e dessa maneira. Para eu fugir das obras da carne, eu vou criar um certo ritual e eu vou fazer assim, assim, assim. Não vai dar certo. Porque a única pessoa que pode fazer com que o todo seja implantado em nós é a videira, é Jesus. O único que pode manifestar, por isso que o fruto é do Espírito, o fruto não é seu. Você revela o fruto que é implantado pelo Espírito. E por isso que sem Ele não vai dar certo. Todas as vezes que eu olho essa lista das obras da carne e falo: poxa vida, de novo isso. Ao invés de eu tentar amanhã eu vou abrir o olho e ser uma pessoa melhor. Não, eu vou para os pés da cruz, porque Ele me fará ser alguém melhor em Cristo Jesus. É o Espírito que transforma, que regenera. Foi para isso que Ele morreu naquela cruz, para regeneração, para perdão de pecados, para remissão. E por isso nós precisamos nos abster do nosso eu e ir para a cruz. Sempre que você estiver olhando para esse lugar, onde você está percebendo que está se afastando de Cristo, cuidado. Cuidado com as distrações do dia a dia. Porque todos os dias, carne e espírito estão militando. E a quem você alimenta é quem vai vencer essa guerra. A quem você dá força é quem vai vencer essa guerra. E muitas vezes nós estamos cheirando a carne. Nós estamos extremamente volúveis aos nossos desejos, às tentações, que nós não percebemos que há um espírito, um selo que foi colocado em nós, que nos dá poder de vencer o pecado. É o Espírito Santo de Deus. Nós não somos escravos das obras da carne, ainda que vivemos em um corpo corruptível, que a nossa carne nunca vai converter, e nunca converteu. O Espírito Santo nos dá poder para vencer o pecado. Martinho Lutero dizia que ele achou que quando foi batizar, ele não iria ter mais pecado e tentações. E ele brinca que quando ele batizou, ele descobriu que a carne dele sabia nadar. Ele falou assim: ela não morreu no batismo, a danada sabia nadar. Porque às vezes a gente acha, muitas vezes, que, poxa, eu aceitei Jesus, e agora acabou. Agora as minhas coisas são questões de personalidade, e não.
de fé em fé, de dia após dia, todas as lutas, todas as manhãs, todas as batalhas que são travadas entre carne e espírito, precisam ser guerreadas diante da presença de Deus. As batalhas familiares, muitas vezes, que você tem, precisam ser guerreadas aos pés da cruz. Hoje nós presenciamos, infelizmente, ali eu e meu esposo, no condomínio que a gente estava, uma briga familiar muito feia, que atraiu até as pessoas, os condôminos para fora, que a gente não sabia se estava tendo agressão, enfim, uma briga de marido e mulher, com filhos, e eles proferiam palavras muito grossas, saíram para fora brigando um com o outro. E naquele momento eu subi naquele lugar, falei, a nossa luta não é contra carne e sangue, o que está acontecendo aqui, tem gente que fala em briga de marido e mulher, não se mete a colher, mas um cristão precisa orar, um cristão precisa se posicionar, porque isso revela o fruto que está no nosso coração. Eu subi até perto, no andar, perto do apartamento deles, eu falei, em nome de Jesus, todo espírito de dissensão, de divisão, qualquer coisa que esteja acontecendo, eu estava orando para eles não abrir a porta, irmão, senão eles encontraram eu assim, ó. Falei, em nome de Jesus, bata em retirada, que haja amor, que eles encontrem o Espírito Santo de Deus nesse lugar, porque nós precisamos manifestar, declarar, orar por boas novas, orar por redenção das pessoas, por aquilo que nós vivemos. E o Espírito Santo quer manifestar em nós, quer manifestar esses hábitos através desse fruto que Ele coloca em nós. Sabe, quando nós lemos aqui, existem alguns frutos, alguns hábitos dentro desse fruto, que muitas vezes nós não levamos em consideração, que Deus quer nos dar. Como por exemplo a alegria, paz. Deus tem interesse em te dar paz. Deus tem interesse em te dar alegria. Não é certo o cristão não ter alegria em nada. Não está certo o cristão muitas vezes não conseguir deitar a cabeça no travesseiro e não ter paz. Eu tenho a certeza, não vai ser uma igreja, não vai ser uma religião que vai te tirar disso, mas quando você se enxertar na videira, em nome de Jesus, você vai ter vida e vida em abundância. Basta que você entre na presença de Deus. Irmãos, é tão lindo isso que quando nós olhamos algumas das coisas que Deus revela em nós, não é uma alegria comum. Agora eu vou andar assim, é porque eu estou manifestando o fruto do Espírito Santo de Deus. E não é isso, quando você vê durante a palavra, o Senhor, por exemplo, falar de alegria, você vê o rei Davi dizendo, na tua presença, a plenitude de alegria. Há uma alegria que é plena, e o rei Davi, se tinha um homem que tinha problemas, era ele, que ele estava falando que não era uma alegria isenta de problemas, mas era uma plenitude, uma certeza de que nas circunstâncias, Deus ainda continuava sendo Deus. Quando você vê Jesus falando sobre a paz, Ele fala, minha paz eu te dou, e não é a paz que o mundo traz, é a paz que excede todo entendimento e guarda o seu coração. O fruto do Espírito não é um sentimento passageiro, o fruto do Espírito ele é permanente em nós. A sua e a minha fé precisam estar fundamentadas. Porque quando vem a tempestade, irmão, se nós não temos a certeza do que é a verdadeira alegria, do que é a paz que excede o entendimento, nós começamos a balançar, e nós começamos a achar que Jesus não está no barco. Vem a tempestade, não, se eu não estou com um sentimento de alegria, o Senhor não está no barco, o Senhor não está olhando para a minha família, o Senhor não está olhando para a minha casa. Nós nos enganamos. Porque o Senhor está no barco, não é a ausência de tempestade, mas é a certeza de que no tempo determinado, Ele levanta e é o único poderoso para dar ordem ao vento e ao mar para se acalmar. É o único. Irmãos, o fruto e a frutificação, nos dias de hoje, nós entendemos que, como cristãos mesmo, falando como igreja do Senhor Jesus, talvez nós não tenhamos manifesto a presença do Espírito Santo, e nós nos esquecemos muitas vezes de manifestar essa presença. Há em nós o poder de Cristo, para nós podermos ter autoridade sobre os enfermos, sobre os cativos.
Eu mesmo, como pessoa, eu amo o ensino, a palavra de Deus, e muitas vezes eu me restringo tanto a isso, que eu esqueço das ordens de Cristo, para quando eu não estou ali em casa com a minha Bíblia aberta, mas quando eu estou na fila, por exemplo, de um banco. Às vezes eu me restringo tanto a ficar ali na palavra, e isso está certo, mas eu estou esquecendo muitas vezes das ordens de Cristo, do ID. O ID de Jesus não foi uma opção, é um mandamento. E nós temos uma boa notícia. Você se alegra que Cristo te salvou? Isso é um motivo de alegria para nós. Nós temos essa boa notícia. É como se todo mundo estivesse doente, você tivesse o remédio e você preferisse guardar o remédio dentro do seu bolso. E falar, não, fulano, tenta isso aqui. Fulano, você já tentou isso? Esses dias eu brinquei, mas é uma realidade. O cristianismo hoje virou um misticismo. Você entra na casa de crente, aí você já entra, tem sal grosso na porta. Aí tem um filtro dos sonhos ali na cozinha. Aí você vai conversar com o crente. Nossa, irmã, essa semana eu fui tomar um passe que foi uma bênção. E aí é um misticismo, uma mistura de religiões. Porque por falta de conhecimento e de posicionamento, a culpa não é deles não, irmãos. A culpa é nossa que conhecemos a verdade. E que muitas vezes rimos, não, eu vou ficar quietinha, não quero arrumar briga não. Não, irmão, tem uma verdade que te cura. Você não precisa se agarrar em amuletos, porque o Cristo lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, já conquistou a sua cura. Você não precisa ter medo de, alguém vai desejar mal para minha família, porque o Senhor dá ordens aos seus anjos para acampar ao redor da sua casa. Nós temos a boa notícia. E é para isso que nós vivemos. É para isso que nós viemos à igreja todo segundo domingo comemorar a ceia, um memorial do sacrifício de Cristo. E se fez sentido na nossa vida, nós precisamos anunciar. Eu creio que o Espírito Santo vai nos dar oportunidades de quando você estiver em um lugar, você vai se sentir incomodado. Obedeça. Se alguém vier perto de você, e essa semana eu creio, porque irmãos, quando a gente fala que está disponível, Ele manda. Porque a Bíblia diz que os campos já estão prontos, só faltam os trabalhadores. Então se você disser essa noite, eu estou disponível, prepara. Você vai estar na fila do supermercado, irmãos, é tiro e queda. Quando eu faço esse tipo de oração, eu já espero. Às vezes eu estou na correria, aquela fila enorme, e o acém moído já derretendo, os steak derretendo dentro do carrinho. E aí quando eu faço essa oração, Senhor, me usa essa semana, é tiro e queda. A pessoa que está na minha frente vira para trás, nossa, está demorando, né? Está demorando. Menina, eu estou com uma dor de cabeça. Fala, ai Jesus, é agora. É na fila do supermercado, no caixa rápido ainda. Nossa, é na fila do supermercado. Se você diz, eis-me aqui, Ele vai começar a te usar. Porque a criação está aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A criação, a palavra diz que está aguardando com expectativa. Sabe o que é expectativa? Sabe quando alguém vira e fala assim, eu preciso te dar uma notícia muito boa, mas eu vou conversar com você só semana que vem. Você fica a semana inteira na expectativa. A criação está com expectativa de uma boa notícia, que nunca é dada. O Espírito Santo, irmãos, isso aqui tinha outra mensagem para falar dentro da presença do Espírito Santo, mas eu sinto fortemente no meu espírito, porque Ele está falando comigo também, que há uma boa notícia a ser dada, a criação está aguardando, o campo já está pronto, cadê os trabalhadores? Onde nós estamos com essa esperança? Que nós nos atemos muitas vezes às circunstâncias do dia, e as pessoas às nossas voltas, o espírito delas estão com expectativa, a alma delas estão com expectativa de receberem alguma boa nova. Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor nos trouxe aqui essa noite, Ele vai nos dar ousadia, porque Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Você pode, sabe que eu já vi uma vez, e eu me lembrei agora uma frase, que você não pode levar nada para o céu. Você não vai levar nada para o céu. A única coisa que você pode levar para o céu são vidas, são pessoas. Então tudo que você conquista aqui, você não vai levar nada, mas você pode levar vidas para o céu. Você pode levar pessoas salvas. Então da próxima vez que nós estivermos diante de uma situação, e o Espírito Santo falar no nosso coração, fale,
haja no meu nome. Quando você abrir a boca, eu falo através de você. Quando o Espírito Santo tocar, nós vamos fazer, pensando, Senhor Jesus, se eu posso levar algo para o céu, é a vida dessa pessoa. Se eu posso levar algo, Espírito Santo de Deus, como um presente, um galardão, o maior presente que Jesus deseja, são vidas rendidas à presença dEle. E nós vamos agir em nome de Jesus. Voltando aqui um pouquinho para nós participarmos da ceia já. Irmãos, o fruto, esse hábito de nós agirmos dessa forma. Hábitos, na verdade, quando a gente fala de hábito, o hábito é difícil conquistar um hábito. Você sabe, muitas vezes, hábitos que a gente fala de academia, é difícil conquistar um hábito. Acordar cedo, muitas vezes, principalmente para jovem. Você precisa, eu já vi uma vez um livro que dizia que você precisa de pelo menos 30 dias fazendo a mesma coisa para construir um hábito. Mas o hábito, ele no começo, ele vai ser um sofrimento, ele é uma dor. Mas faça até que se torne um prazer. Esteja na presença, esteja buscando isso até que se torne um prazer. Busque o fruto do Espírito. Talvez no começo vai ser, nossa, mas eu tenho que agir assim, em cima disso. Aconteceu isso, essa pessoa está fazendo isso, a minha família, os meus familiares, muitas vezes, seus familiares que não conhecem Jesus, estão falando isso. E você precisa agir, muitas vezes, na racionalidade, na obediência diante de Deus. E nem sempre vai ser fácil, porque hábitos precisam ser construídos, precisam ser lapidados. Você e sua família, por exemplo, tem um hábito. Eu e Samuel, por exemplo, a gente tem o hábito de dormir bem tarde, não conseguimos dormir cedo, então ali 2 horas da manhã, às vezes na sua casa você tem o costume de dormir às 10 da noite. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu moro ali na rua Ceará, e eu e meu esposo, nós temos um hábito dentro de casa. Se eu me mudar daquele lugar, e vier outra família morar ali, eles vão ter os mesmos hábitos que a gente porque está morando na mesma casa? Não, não necessariamente. Porque não é sobre a casa, mas sobre quem está habitando naquele lugar. Não é sobre a estrutura da sua vida, mas sobre quem você deixou habitar dentro da sua vida. O Espírito Santo, ele veio não para fazer uma visita, mas para fazer a habitação. A Bíblia diz que nós somos morada de Deus. A partir do momento que você deixa o Espírito habitar, não vai importar a estrutura do lugar. Mas eu tive um passado muito triste e por isso que eu ajo assim. A minha personalidade é assim e por isso eu ajo assado. Não vai importar a estrutura, o passado, porque quando você decide quem vai habitar no seu coração, as coisas são transformadas. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele olha para nós e deseja essa habitação, justamente para poder nos transformar. Olhe para os seus hábitos, e os seus hábitos vão revelar a habitação. O hábito de um cristão revela quem está habitando. E a Bíblia diz, isso para encerrar, não diz só sobre a habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz que mesmo cristãos que receberam o Espírito Santo de Deus, muitas vezes começam a caminhar por caminhos tortuosos. E Jesus vai dizer lá no livro de Mateus capítulo 12, que quando essa pessoa muitas vezes perde essa essência, ou desvia dos caminhos do Senhor e começa a andar por caminhos tortuosos, a casa fica vazia. Os espíritos imundos, os espíritos malignos que habitavam naquele lugar, você antes de conhecer Jesus, eu tinha hábitos, muitas vezes que eram alimentados por espíritos malignos. E a Bíblia diz que quando esses espíritos malignos olham e vê a casa desocupada, sem ordem e vazia, eles voltam 7 vezes piores. E aí nós podemos tirar uma ideia de que essa casa sempre vai estar habitada por alguém. Agora, quem tem que se posicionar para escolher quem vai fazer a habitação, somos eu e você. Através da busca da presença de Deus. Não deixe a casa vazia. Não venha ter a manutenção dessa casa, dessa morada só uma vez por semana.
no culto, mantenha a presença do Espírito Santo acesa. O apóstolo Paulo fala, não apague o Espírito Santo. Se ele está falando para não apagar, é porque tem a possibilidade do Espírito Santo ser apagado da nossa vida. E ele diz, não apague o Espírito Santo. Tome cuidado com a casa vazia. Tome cuidado quando seus hábitos começarem a revelarem algo que não é de Deus. Volte à cruz, se enxerte na videira, e ali nós vamos ser regenerados. Não importa como você esteja hoje, se achegue à cruz. Não importa como você entrou aqui, poxa, eu quase gabarito a lista das obras da carne. Não importa, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos darei alívio. É Ele, é por Ele. E quando você participar da ceia essa noite, que você se lembre do sacrifício, do porquê você está aqui. Se lembre do para que você foi chamado. Muitas vezes você não vai ter, ou você não tem um ministério ainda na casa do Senhor, não participa de um ministério, mas a maior comissão que nós fomos chamados, isso aqui é muito importante, mas a maior comissão, o mandamento que nós somos chamados, é ir para quem não conhece, é trazer essa mensagem. Então você nunca vai estar sem nada para fazer. Eu não faço nada na casa do Senhor Jesus. Você tem um chamado, você tem uma vocação, e aqueles amigos do seu trabalho estão aguardando com expectativa, os seus funcionários estão aguardando com expectativa, a sua família está aguardando com expectativa, o dia que você vai manifestar Cristo, a esperança da glória. E nós vamos, em nome de Jesus. Você crê que esse ano você vai frutificar? Eu creio isso em nome de Jesus, que você vai ver aquela pessoa que estava desacreditada, rendida aos pés de Jesus, por um fruto que você deu na presença dEle, em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia. Eu convido você a pegar o cálice e o pão. Se você pode ficar de pé no seu lugar, e pegar em suas mãos, nós vamos orar, e nesse momento que você possa, antes de participar da ceia, examinar-se a si mesmo, que você possa fechar os seus olhos e fazer um exame de como está o seu coração diante de Deus, de como estão os seus hábitos. Talvez, se você tem negligenciado falar da presença, orar mais pelas pessoas, que você peça ousadia ao Espírito Santo de Deus. O fato de nós não cumprirmos o ID também é desobediência a um mandamento. E você pode, como nós aqui junto como igreja podemos e vamos pedir perdão a Deus por negligenciar muitas vezes o remédio da salvação. Que você possa se examinar até mesmo nas suas atitudes, o que tem desagradado o coração de Deus. O que é aquilo que talvez você tenha feito que nem dói mais, nem gera mais arrependimento. Nessa noite o Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça, do juízo, está nesse lugar. E ninguém mais, apenas o Espírito Santo pode falar ao seu coração nesse momento. E que você possa se examinar, e assim como o rei Davi, dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me. Olha para dentro de mim, Senhor. Vê se há em mim algum caminho tortuoso. Eu não quero dar um passo sequer, se eu estou desagradando o Senhor. Deus, que fruto as pessoas têm comido dos meus ramos? Que fruto as pessoas têm se alimentado? Qual tipo de fruto eu tenho dado de alimento para as pessoas? Senhor Jesus, nós queremos e ansiamos um novo nascimento. E não só, Pai, o novo nascimento que nós conquistamos quando aceitamos a Jesus, mas o processo de santificação, o processo de renovo todos os dias, o processo de frutificação. Não peça um fruto só, não peça um hábito só. Diga: Senhor Jesus, eu preciso da totalidade. Eu preciso ser uma pessoa, Deus, mais amável. Eu preciso ser uma pessoa, Pai, que tenha mais bondade, que olhe, Deus, com mais bondade para o necessitado. Deus, eu preciso ser uma pessoa fiel. Seja sincero com Ele. Diga: Senhor, eu não tenho sido fiel à minha família, eu não tenho sido fiel às orações que o Senhor pediu para que eu fizesse, eu não tenho sido fiel à Tua presença, eu troco a Tua presença por distrações. Mas nessa noite o Espírito que gera em nós esse fruto está nesse lugar.
E antes de participar da ceia, se você está fazendo a sua oração, ou se você sequer tem palavras, que você cante esse louvor como uma forma de adoração ao Senhor Jesus.